Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje, sexta-feira, dia 6 de maio de 2022, o Evangelho de hoje é de São João, capítulo 6, versículos 52 e 59. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim, e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, o que me come e viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, no Evangelho de São João, Jesus continua e vai finalizando o discurso do pão da vida. Ele é o pão da vida, o pão descido dos céus. E assim, como também nos dias de hoje, os judeus discutiam entre si, dizendo como é que ele pode dar a sua carne a comer. Assim também hoje, muitas pessoas não entendem, não acreditam ou não têm fé, ou não confiam nas palavras de Jesus. Acham que é uma mera metáfora ou é um mero simbolismo que Jesus quer colocar. Mas, como nós podemos ver as palavras de Jesus, e durante esse discurso do pão que nós viemos meditando da semana passada, essa semana, nós vemos a verdade. Jesus é o pão da vida e hoje ele fala claramente: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe no meu sangue permanece em mim e eu nele. Pela graça de Jesus, por ser o Deus do impossível, como o anjo Gabriel falou à nossa mãe Maria Santíssima, que Deus é o Deus do impossível, as pessoas querem colocar limitações aos atos de Jesus, às impossibilidades de Jesus, aos mistérios divinos do Cristo. Mas foi o próprio Cristo que, como eu falei no Evangelho de ontem, na reflexão de ontem, que na última ceia, quando ele dá graça e distribui o pão e o vinho entre os discípulos, ele vai dizer: fazei isto em memória de mim. E assim a igreja, ao longo de 2 milênios, vem fazendo isso em memória de Jesus. É a graça de Deus, é o dom do Espírito Santo que age transformando na consagração do sacerdote ali o pão na carne de Jesus, o sangue, o vinho no sangue de Jesus. Portanto, ali nas espécies eucarísticas, verdadeiramente está presente o corpo e o sangue de Cristo. Por isso que nós, meus irmãos, não podemos deixar de receber a Eucaristia, esse alimento divino, para que nós não morramos.
Jesus disse, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele, eu ressuscitarei no último dia, porque aquele que verdadeiramente está livre, não dos pecados mortais, mas está livre dos pecados mortais, mas está pronto nessa comunhão com Cristo, é que pode receber o Cristo dentro de si. Recebe o Cristo na Eucaristia. E aí nós vemos os milagres eucarísticos, o milagre eucarístico de Lanciano, o milagre eucarístico de Buenos Aires. Eu faço a questão de vocês possam pesquisar isso na internet, que vocês verão os detalhes desses milagres eucarísticos, que no de Buenos Aires, que foi mandado para os Estados Unidos, e ali se constatou que a hóstia, que havia se transformado numa cartilagem do coração de uma pessoa de 30 e poucos anos, de uma pessoa que sofreu muito, que foi martirizado, mas aquela carne não está morta, aquela carne pulsa e vive, e aquela carne não se apodrece até os dias de hoje. São os dons do Espírito Santo, são os dons de Deus na Igreja de Cristo, na Igreja Católica. Portanto, meus irmãos, como eu falei, muitas pessoas não acreditam na Eucaristia ou não têm fé para acreditar que Deus é o Deus do impossível, que o Cristo verdadeiramente se faz presente na Eucaristia, o qual nós comungamos verdadeiramente a sua carne e o seu sangue. Portanto, meus irmãos, que nós vivemos a graça de nos colocarmos diante de Deus, que nós sejamos purificados pelo sacramento da penitência, o sacramento da confissão, para que nós limpos possamos receber o Cristo no nosso coração, o Cristo no nosso corpo. Como nós comungamos, é o Cristo, nós permanecemos no Cristo e o Cristo permanece em nós. Portanto, meus irmãos, aquele que come este pão viverá para sempre. São as palavras de Jesus. E como as pessoas, que muitas delas dizem, onde é que está isso na Bíblia? Está aqui, São João, capítulo 6, versículo dos 56 ao 59, e o capítulo 6 todo de São João vem tratar desse pão da vida. É o pão que nos alimenta a alma. É o sangue que lava e purifica o nosso espírito e nos conduz à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por tão grande graça. Por isso, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.